Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Provérbios, capítulo 16. Mas antes eu gostaria de fazer uma sugestão para você. Se você está vendo esse vídeo hoje, dia 16 de maio de 2019, eu vou postar exatamente ao meio-dia um vídeo, uma aula sobre predestinação. Essa aula faz parte do curso de teologia que eu tenho ministrado na Escola Bíblica da Congregação Presbiteriana Oceã, da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui onde eu pastoreio, em Praia Grande. E a gente já tem estudado isso, e se você for nesse canal, nas playlists, você vai encontrar uma playlist de aulas de teologia sistemática. Primeiro nós trabalhamos os fundamentos da teologia, e agora nós estamos encerrando a parte em que tratamos sobre a doutrina de Deus. E a última aula é sobre predestinação. Se você quiser assistir a aula sobre predestinação, assista, mas melhor ainda seria, se você ainda não viu nenhuma aula, assistir desde o comecinho para você chegar em predestinação e compreender bem a respeito desta doutrina, tá bom? Tá feito o convite, uma recomendação aí para você, tá ok? Bem, então vamos aqui a Provérbios capítulo 16. Diz assim: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. O abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar, não transgrida, pois a sua boca. Vou ler de novo o 10. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar, não transgrida, pois a sua boca. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra da sua mão, todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios.
Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. Deixa eu fazer umas anotações aqui dos versículos que eu quero comentar. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Perdão. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios, o executa. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Bom, vamos a alguns destaques. São tantos versículos preciosos, a gente gastaria muito tempo refletindo sobre cada um deles. Bom, o primeiro conjunto de versículos que eu gostaria de destacar são estes relativos aos planos, aos desejos do nosso coração. O versículo 1 fala sobre isso. O versículo 2 fala sobre isso, o versículo 3, até o versículo 4 também, o 5 também está ligado a isso. E, bom, diversos, mas talvez o 9 um pouco mais claro em relação a esse ponto. Perdão, eu estou com essa tosse aqui desde ontem à noite. Bom, o coração do homem pode fazer planos. É natural para nós fazermos planos, desejarmos coisas, traçarmos metas, objetivos e trabalharmos a fim disso. Mas a gente precisa ter sempre a consciência de que Deus é quem dará a resposta final a tudo que nós desejamos fazer. A gente pensa nas coisas como coisas puras, muitas vezes, né? A gente quer, por exemplo, um carro. É errado ter um carro? Não, não é errado ter um carro. O problema está na linha 2 do versículo 2. Por quê? Porque o Senhor, ele pesa o espírito, ou seja, ele não só está vendo o nosso desejo de ter o carro, ele está vendo a motivação pela qual nós desejamos ter um carro. Então, diante de Deus, ele não só conhece os nossos desejos, as nossas vontades, ele conhece as nossas motivações. Versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras, confia nele, deixe que ele dê o fim que ele deseja a cada uma das circunstâncias da sua vida, né? Por quê? Porque o Senhor faz todas as coisas segundo a sua vontade, versículo 4, né? Até mesmo as ruínas que eventualmente nós possamos cair nas nossas vidas, tudo isso faz parte dos planos de Deus. Tudo existe para um determinado fim, né? Por isso que às vezes eu brinco e é meio, talvez difícil as pessoas ouvirem isto, mas é verdade. Tem pessoas pelas quais eu não oro para que Deus cure, porque eu sei que a doença, a minha percepção, melhor dizendo, né, é que aquela doença foi colocada por Deus para um determinado fim, para um objetivo benéfico na vida daquela pessoa. Como é que eu vou orar para Deus tirar algo que está colocando aquela pessoa mais próxima de Deus? Não é mesmo? Então Deus fez todas as coisas para determinados fins. A falta de emprego, a doença, os problemas de relacionamentos, problemas conjugais,
diversas coisas na nossa vida podem ser, lógico, resultado das nossas próprias mazelas, mas acima de tudo, em última instância, são determinadas por Deus para um determinado fim, algo que está dentro do controle de Deus. Vou pular para o versículo 9. O coração do homem traça os seus caminhos, mas o Senhor é quem dirige os passos, né? Muita gente vai dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu não sei onde encontraram isso na Bíblia. Parece um provérbio, mas não é um provérbio bíblico. Deus escreve certo por linhas certas, poderia-se dizer. Porque, veja, o Senhor dirige os nossos passos. Tudo que nós fazemos, nós, os verdadeiros cristãos, aqueles que professam a Cristo e amam ao Senhor de todo o coração, Deus dirige os seus passos, né? E nada foge ao controle de Deus. Deus não escreve por linhas tortas. Tudo está exatamente dentro dos planos de Deus. Aliás, sobre isso, também lá na playlist de aulas de teologia sistemática, a penúltima aula, a última que eu coloquei antes dessa sobre predestinação, é uma aula sobre os decretos divinos. Depois você pode assistir essa aula se você quiser. E nessa questão sobre os planos do homem, o que está no coração do homem, né? O coração do homem traça o seu caminho. Eu gostaria de também fazer mais uma sugestão aqui. Eu estou fazendo um monte de sugestões nesse vídeo, né? Que você assista a nossa leitura de Provérbios 4. Eu vi que o número de visualizações na leitura de Provérbios 4 é bem menor do que dos outros capítulos. Não sei por quê. Porque esse capítulo de Provérbios 4 é muito importante. Lá na parte final fala sobre o coração. Então, se você não assistiu ainda a leitura de Provérbios 4, volte lá e faça a leitura. E reflita um pouco sobre essa questão do coração. Vamos ver aqui, versículo 11. Acho que é isso mesmo, versículo 11. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. Veja, um dos termômetros, né, da nossa sociedade para as pessoas avaliarem o sucesso ou o fracasso de um determinado governo é olhar para a bolsa de valores desse país. Aqui no Brasil, por exemplo, o Bolsonaro toma uma determinada decisão, a bolsa responde de uma determinada forma, ou aprovando ou desaprovando aquela decisão tomada, não é? E o que está sendo colocado aqui no versículo 11 é que quem controla todas essas coisas é o Senhor, né? Pesos e balanças justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Agora, versículo 25. A caminho que ao homem parece direito, né? Muitas vezes nós queremos alguma coisa, achamos que esse é o caminho certo a seguir, mas por vezes esses caminhos são caminhos de morte. Então a gente tem que duvidar. Essa que é a verdade. A gente tem que duvidar de nós mesmos e submeter todos os nossos caminhos ao Senhor. E quando nós submetemos todos os caminhos ao Senhor, isso não significa, olha só, preste atenção, não significa que tudo vai dar certo. Por quê? Porque os fracassos na nossa vida são parte da obra que Deus está fazendo em nós. Os fracassos, as dores, o sofrimento, também as alegrias, o sucesso, a prosperidade, tudo. Tudo que acontece na nossa vida, quando nós nos jogamos nos braços de Deus, nos entregamos ao Senhor de todo o coração, tudo que acontece, acontece de acordo com a vontade de Deus. Agora, uma coisa é certa. Quando nós buscamos trilhar o caminho do Senhor, submetemos ao Senhor todas as coisas, né, e andamos de acordo com a sua palavra, uma coisa é certa.
nós não estaremos trilhando pelo caminho de morte. Ok? Versículo 26 é interessante. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. Esse provérbio é muito interessante. Por quê? Uma das coisas que eu acho que a maioria dos cristãos, né, tem como princípio é a caridade. E eu acho que a caridade é um princípio cristão mesmo, tá? Não é isso, eu não estou me colocando contra isto, tá ok? Agora, a caridade é bem diferente de conivência, tá? A conivência é quando nós temos uma ideia, uma percepção de que a pessoa está caminhando por um caminho errado e nós apoiamos ela nesse caminho errado. Caridade é aquilo que nós fazemos para atender necessidades reais de pessoas que não optaram por estar naquela condição, fizeram tudo para não estar naquela situação e nós então, por caridade, ajudamos. Por exemplo, vítimas de catástrofes. É claro que nós, os cristãos, deveríamos ser os primeiros a buscar ajudar essas pessoas, né? Pessoas que estão lutando contra a saúde, contra problemas de ordem de saúde. Nós temos sim que ajudar essas pessoas. Aliás, eu falo por mim mesmo e pelas pessoas da minha comunidade. Nós olhamos muito pouco para os que estão sofrendo, né? Quantos de nós se dispõem a fazer visitas aos doentes, aos enfermos, visitar hospitais, estar com aqueles que sofrem? Isso é amor cristão. O problema é que a gente sempre opta pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil, geralmente, é dar esmolas. E, geralmente, as pessoas que estão buscando esmolas são pessoas que não estão ali porque todas as opções se esgotaram. Geralmente, elas estão ali porque é mais fácil pedir esmolas. Elas não querem buscar um trabalho, elas não querem buscar aprender uma profissão, concluir a sua escola, né, o seu ensino fundamental, o ensino médio. Então elas optam por buscar esmolas no semáforo, na calçada, em algum lugar. Então nós precisamos, eu creio, fazer distinção entre essas coisas. Por quê? Se por exemplo alguém está... eu não quero ser muito duro, sei lá, eu acho que eu sou falho nisso, né? Sou falho mesmo. Mas digamos que alguém, que perceptivelmente alguém saudável, vem me pedir dinheiro para comer. E eu tenho uma nota de R$2 aqui, por exemplo, né? Eu vou e dou para essa pessoa uma nota de R$2 para ela comer. Ok, será que eu estou ajudando ou estou sendo conivente? Esse é um detalhe. É muito mais fácil eu dar essa nota de R$2 e deixar que ela mesmo faça o que ela quiser desse dinheiro. Agora, se realmente eu percebo que há uma necessidade, por que não suprir a necessidade em si? Por que não parar e talvez comprar um lanche para essa pessoa comer? Porque quanto mais nós damos dinheiro para as pessoas, mais nós estamos alimentando a criminalidade, o uso de drogas, nós estamos mantendo essas pessoas na rua. A verdade é essa, pelo menos nessa circunstância, essa é a minha visão, essa é a minha percepção. Posso estar errado, se eu estiver errado, por favor, escreva nos comentários a tua opinião. Eu posso estar errado, sem dúvida nenhuma. Agora, uma coisa eu sei, eu não posso ser conivente com o erro das pessoas. Eu não posso ser conivente com o erro das pessoas. É claro que muitas vezes elas vão sofrer por causa do erro delas e de alguma forma eu posso e devo tentar ajudar.
Agora, quando eu sei que elas estão no erro, não querem sair do erro, elas querem se manter naquela situação, eu acho muito complicado nós ajudarmos essas pessoas. Porque nós estamos evitando que elas sintam a fome do versículo 26 e possam buscar um trabalho de fato, né? Bom, esse é o meu pensamento. E o versículo 31, coroa de honra são as cãs. O que são as cãs? Os cabelos brancos, né? Quando que são coroa de honra as cãs? Quando se acham no caminho da justiça, né? Então, ficar velho é uma bênção, né? Quando se anda no caminho da justiça. Versículo 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Esses dias eu ouvi o filho de um amigo dizendo que quer. Eu perguntei o que ele gostaria de fazer quando crescer, e ele disse que gostaria de ser um herói. Eu falei para ele, rapaz, então você vai ser um missionário, porque para ser um missionário tem que ser um herói, né? Enfim. E aí eu li esse versículo agora e eu mudei de opinião. Ser herói, de fato, é controlar o seu próprio coração, controlar a sua mente, controlar a si mesmo. E isso é ser um herói, né? Ser longânimo, dominar a si mesmo, isso é mais valioso e importante do que ser um herói de guerra, do que tomar uma cidade. E quem disse isso foi o filho do Eduardo e da Aline. Então, se eles estiverem assistindo esse vídeo, pode falar sobre isso aí, ou até mostrar esse vídeo pro garoto, tá? E o versículo 33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Então, a sorte, na verdade, assim, nós fazemos todas as coisas sem a capacidade de determinar os fins. Mas o Senhor é quem decide todas as coisas. Então devemos confiar tudo a Ele. Como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. É isso aí. Essa foi a nossa leitura de hoje, Provérbios 16. E amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço. Deus te abençoe.